Então, pessoal, nós iniciamos na aula passada matemática financeira, certo? A unidade 25, bem aplicável para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. E a gente viu na aula passada essa primeira parte de variação percentual e aumentos e descontos sucessivos, que daí vocês tinham as atividadezinhas para fazer. Eu quero mostrar para vocês uns videozinhos aqui do portal, que eu não sei se vocês têm o hábito de olhar, que daí tem aqui sobre redução percentual e aumento percentual. Em uma liquidação, o preço de um sapato, R$ 140, foi reduzido em 20%. Qual será o novo preço? Devemos subtrair 20% do preço original, ou seja, multiplicamos o preço original por 0,8, o índice de redução. Assim, o novo preço será R$ 112. O procedimento para calcular o desconto será sempre o mesmo, não importa qual era o preço original. Esse seria de desconto e agora a gente vai ver um de aumento. Um item cujo preço é R$ 72 aumentou em 4%. Qual será o novo preço? Podemos calcular o novo preço da seguinte maneira. O preço antigo equivale a 100%. Assim, podemos calcular o novo preço da seguinte maneira. Portanto, se o preço de um item for X e o novo preço representar o preço antigo com um acréscimo de 4%, então o novo preço será igual a 1,04 vezes X. Dizemos que o índice de aumento do preço é de 1,04. Então, pessoal, esse foi o conteúdo que a gente viu na aula passada, certo? De aumento e redução percentual. Agora, eu passei as atividades, o pessoal que entrou depois, tem alguma dificuldade na tarefa? Não? Tá de boa. Tá. Então, continuando, hoje nós vamos ver juros simples e juros compostos. Nós vamos ver a diferença entre eles. Então, eu preparei, na apostila de vocês está lá na página 51 e na página 52. E eu preparei um materialzinho aqui para explicar para vocês sobre esses juros. Aqui, então, fala juros simples. No regime de juros simples, os juros em cada período são iguais, pois são calculados sobre o valor inicial. Então, os juros a cada mês é sempre o mesmo. Já nos juros compostos, os juros são calculados sobre o valor do início desse período. Então, é comum a gente dizer juros sobre juros, tá? Então, aqui, esse aqui é o materialzinho que eu preparei para a aula de hoje. Aqui, nesse quadro, tá o que a gente viu a aula passada juntos. O gabarito da tarefa. Vocês estão vendo o meu Word? Não. Não. Agora foi. Aqui, nesse quadro, tá o que a gente viu a aula passada. O gabarito da nossa tarefa. E aqui, sobre juros simples. Então, no juros simples, os juros é sempre igual. E a gente calcula assim, capital, que seria o dinheiro, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, o que a gente tem que cuidar aqui? Essa taxa, a gente tem que dividir por 100 para tirar a porcentagem. E essa taxa, se tiver ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se essa taxa está ao ano, esse tempo tem que estar em ano, ok? Tem que cuidar com isso, com as unidades de medida. Então, aqui eu botei para vocês a definição de juros simples. Então, seria dinheiro emprestado mais juros e um valor final. Então, a gente tem a seguinte fórmula para calcular
o montante final, que é o valor final, a gente chama de montante. Vai ser o capital, que é o dinheiro emprestado ou aplicado, mais os juros. E essa taxa de juros, que a gente chama de I, nós vamos multiplicar pelo capital e pelo tempo para achar esse J de juros. Então, se a gente juntar a fórmula do J com a fórmula do montante, nós vamos ter capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Isso a gente já viu anteriormente, tá? Até quem teve matemática comigo na primeira série, viu lá na primeira série comigo, tá? Aqui eu botei alguns exemplos de situações com juros simples para vocês. Então, esse primeiro exemplo aqui. Jonas emprestou certa quantia de dinheiro de Joana, a uma taxa de 2% ao mês. Sabendo que ao final de 4 meses, ele devolveu para Joana 5.940, qual foi a quantia emprestada? Então, que dados que nós temos aqui? A taxa, que está em porcentagem ao mês. Anotei aqui e já passei para número. O tempo, 4 meses. Anotei aqui, que é o nosso T. E o quanto ele devolveu, que é o nosso montante. E o que ele pergunta? Qual a quantia inicial emprestada? Então, ele quer saber o capital. Então, a gente pega a fórmula de montante, substitui os nossos dados e encontra o capital que foi de R$ 5.500. Tá? Bem tranquilo. Agora, um outro exemplo aqui para vocês. Chamei de exemplo 2. Marina quer comprar uma geladeira que custa 4.000 à vista. Sabendo que ela tem 25% deste valor para dar de entrada, determine a taxa de juros simples, sabendo que ao final de 5 meses ela quitou a geladeira e pagou 3.360. Então, a geladeira no total, se ela pagar à vista, custa 4.000. Mas ela não tem esse dinheiro, ela tem só 25% desse valor para dar de entrada. Então, quanto que vai ser a entrada? 25% de 4.000. 25 dividido por 100 vezes 4.000 vai dar 25 vezes 40, cortei 2 zeros, dá R$ 1.000. Então, essa é a entrada que ela vai dar, R$ 1.000, ok? E ele quer que a gente determine a taxa de juros, sabendo que o que restar dessa geladeira, ou seja, o restante vai ser 4.000 menos a entrada que ela deu, que foi de R$ 1.000, sobra 3.000. Esses R$ 3.000 ela quitou após 5 meses e ela pagou R$ 3.360, certo? Então, o valor da geladeira vai ser a entrada mais a quantia paga após 5 meses, deu 4.360, certo? 1.000 de entrada mais 3.000. Então, a gente faz o capital inicial, que eu já fiz aqui com vocês, que foi o restante, 3.000, 5 meses e o montante de 3.360. Qual vai ser essa taxa? Então, ela pagou os 3.000 após 5 meses e deu um total de 3.360 com juros.
Então, substituindo aqui, nós isolamos a taxa e achamos 0,024. Multiplicando por 100, chegamos em 2,4% ao mês. Ok? Agora eu vou fazer um exemplo e calcular de duas maneiras para vocês entenderem um pouco melhor os juros simples. Eu tenho a seguinte situação. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.000 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 5 meses? Então, eu tenho R$ 1.000, eu vou lá no banco e aplico esse dinheiro, tá com uma taxa de aplicação de 2%, e eu vou deixar esse dinheiro durante 5 meses para ver quanto que vai render. Então, se for juros simples, como é que a gente calculará? A gente tem o capital, a taxa e o tempo. A gente consegue achar os juros, que é capital vezes taxa vezes tempo, e acha R$ 100. Somando esses juros com o capital aplicado, nós vamos ter um montante. Então, após os 5 meses, eu vou juntar R$ 1.100. Aquele R$ 1.000 vale agora 1.100. E eu tenho outra maneira de calcular isso quando eu estou falando de juros. Nós podemos fazer uma tabela. Então, nós vamos ter os meses, o capital, os juros e o montante final. Olha como é que funciona nos juros simples. No mês 0, eu fui lá no banco, apliquei R$ 1.000, certo? Não rendeu nada, porque não passou tempo nenhum. Então, o meu montante final, que é capital mais juros, continua R$ 1.000. No mês 1, é um montante final do mês anterior, eu passo para o capital. Quanto que vai ser os juros? Os juros vai ser em relação a um mês. E nos juros simples, esses juros vai ser sempre o mesmo, porque ele é sempre em relação ao nosso capital inicial. Então, vai render cada mês R$ 20 a mais para mim. Então, somando, o meu montante final no mês 1 é 1.020. Passo o meu montante para o mês seguinte. Então, o capital do mês seguinte já vai ser o montante do mês anterior. Então, aqui, esse montante vem para o capital do próximo mês. Como era juros simples, os juros é sempre igual. Capital mais juros dá o meu montante. De novo, passo esse montante para o capital do próximo mês. Capital mais juros dá o montante desse mês. E assim por diante, até chegar no 5º mês, que chegamos no montante final de 1.100, que é a mesma coisa de quando a gente aplicou a formulazinha. Tá, professora, é isso nos juros simples. E agora nos juros compostos, como é que funciona? Então, nos juros compostos, lá na apostila de vocês, nós falamos de juros em cima de juros, quando nós lemos o quadrinho roxo, na página 52. E nós vamos ter uma seguinte fórmula. A taxa vai estar aqui no expoente. Então, o meu montante vai ser igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, de novo, nós passamos essa taxa para número, sem ser porcentagem, dividimos por 100. E essa taxa estando ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Essa taxa estando ao ano, nosso tempo tem que estar em ano. Então, eu vou continuar esse exemplo 3. Só que agora eu quero um regime de juros composto. Como é que vai ficar? Esses juros que mês a mês era somado R$ 20,
não vai mais ser sempre igual. Por quê? Porque os juros não vai ser mais sempre em cima ao capital aplicado, e sim ao capital daquele mês. Então, se no mês 1 nós tínhamos um capital de R$1.000, no mês 2 esse capital já passa a ser de 1.020. Então, esse capital é sempre em relação ao capital do mês. Fui lá no mês 0, apliquei R$1.000. Não passou tempo nenhum, rendeu 1.000. Continuou 1.000, aliás. Passamos esse 1.000 para o capital do primeiro mês. 1.000 vezes a nossa taxa de 2% dá uns juros de R$20. 1.000 mais 20, 1.020. Passamos o montante para o próximo mês. No mês 2, esse capital já era de 1.020. Se a gente usar esse 1.020 a uma taxa de 0,02, o juros já vai ser de 20,40. Somando ao capital, 1.040,40. Passamos esse montante para o capital do próximo mês. Vezes a taxa, temos os juros. Os juros mais o capital dá o nosso montante. E assim vai. Agora, o nosso juros é sempre em cima do capital daquele mês e não do capital aplicado. Então, tem que tomar cuidado. Então, enquanto nos juros simples, ao final de 5 meses, teria 1.100, no regime de juros composto, nós teríamos 1.104,08. Ó, aplicando a fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, nós vamos ter o capital de 1.000, a taxa de 2%, que dá 0,02, e o tempo de 5 meses. Então, somamos aqui, dá 1,02. Elevado a 5 e multiplicado por 1.000, vai dar 1.104,08. E pela tabelinha também, ok? Agora, um outro exemplo. Caso eu não queira calcular montante, eu queira calcular essa taxa aqui, ó, que está aqui no expoente. Meu Deus, professora, como é que eu vou calcular? Lembram de logaritmo? Então, nós vamos precisar usar logaritmo. Por isso que quem faz as faculdades que tem muita matemática financeira, por exemplo, uma administração, uma contabilidade, eles têm aquela calculadora específica, aquela calculadora que a gente fala que é própria para matemática financeira, tá? Uma calculadora financeira, porque ela já ajuda a calcular esse tipo de juros. Então, vamos lá. Como é que seria? Qual o tempo necessário para que o valor aplicado dobre? Então, a gente tinha um capital de R$1.000 a uma taxa de 2% e a gente quer que o montante seja o dobro do aplicado, R$2.000. Se for a um regime de juros simples, quanto tempo levará? Colocamos 2.000 no M, o nosso capital era de 1.000 e a nossa taxa de 0,02. Passamos o 1.000 para o outro lado negativo, ficamos com 1.000. E passamos esse 20, que é essa multiplicação aqui, para o outro lado dividindo. Achamos um tempo de 50 meses. Agora, fazendo essa mesma conta nos juros compostos. Para o nosso capital duplicar, nos juros compostos vai ficar assim. Montante 2.000, capital 1.000, taxa 0,02. Substituímos aqui. Passamos o 1.000 que estava multiplicando para o outro lado dividindo. 2.000 dividido por 1.000 dá 2. Somamos aqui 1 com 0,02. Dá 1,02 elevado a t.
E agora, pessoal, como é que resolvemos isso aqui? Temos que aplicar log. Inverti aqui embaixo, coloquei o que tem a incógnita, que é o nosso tzinho, primeiro no igual. Então, 1.02 elevado a t tem que dar 2. Que expoente que vamos ser aqui? Então, a gente coloca log na frente dos dois, ok? Então, a gente tem uma propriedade no logaritmo que quando a gente tem um expoente, a gente pode trazer esse expoente para frente multiplicando. Ele passa do expoente para a multiplicação do log. Então, passamos esse t para cá. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero encontrar o valor de t. Agora, eu posso isolar t. Basta passar isso para o outro lado dividindo. Então, log de 2 dá 0,3010. Log de 1.02 dá 0,086. Um dividido pelo outro dá 35. Tá? Então, aqui nós vamos precisar da nossa calculadora. Se tiver uma calculadora de matemática financeira, é mais fácil. Se a gente usar a nossa calculadora que a gente está habituado, aquela que geralmente todo mundo tem da Cássio, nós vamos ter que aplicar o logaritmo, ok? Então, olha a diferença. Para duplicar o nosso valor a essa taxa, nos juros simples nós vamos precisar de 50 meses. E nos juros composto, 35 meses. Viram a diferença, pessoal? Conseguiram entender? Sim. É simples, né? Aham. Então, agora, aqui na apostila de vocês também tem alguns exemplos. Eu quero que vocês resolvam a página 52 e os exercícios das nossas páginas 54 e 55, ok? Daí o restante a gente vai deixar para ver na aula que vem, taxas equivalentes, ok? Na aula que vem nós damos continuidade a mais uma partezinha do conteúdo.